o estado de repouso. Então, se ele estava em movimento e ele não continuou em movimento, ele foi para o estado de repouso, ele parou completamente, é porque a velocidade final dele é zero. A velocidade final dele vai ser zero. E aí, o que foi que aconteceu? Ele percorreu 50 metros de distância. Essa é a distância percorrida. Percorreu o ΔS dele 50 metros. E aí vocês vão ter que usar primeiro uma equação conhecida como equação de Torricelli, tá? Que fala de variação de velocidade em função do deslocamento. Então, esse caminhão descreveu o movimento uniformemente variado. Qual é a expressão que eu vou trabalhar? V ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes A, vezes a distância percorrida. A velocidade final dele foi zero, então você vai botar zero ao quadrado. A velocidade inicial dele, olha o detalhe, quilômetros por hora, vai ter que dividir por 3,6. Então a velocidade onde se lê 72 km por hora, a gente vai trabalhar com 20 metros por segundo. Aí eu vou ter 20 ao quadrado, mais 2 vezes A, e a distância percorrida foi de 50, certo? Vai fazer continha, 0 ao quadrado vai dar 0. Esse 20 ao quadrado são 400, mais 100 que multiplica a aceleração, certo? Detalhe, se eu passar esse 100 para cá, vai ficar menos 100 vezes a aceleração e do outro lado 400. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, ao multiplicar esse rapazinho aqui por menos 1, você vai ter que a aceleração é menos 400 dividido, esse menos 100 se transforma em 100. Então, 400 dividido por 100, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é o detalhe? Viu? Qual é o detalhe? Vejam só. Se eu tenho uma aceleração negativa, isso quer dizer que ele usou o freio, ele desacelerou. Então a força para parar esse caminhão foi uma força contrária ao movimento. Essa força que parou, aí vocês vão usar a segunda lei de Newton para encontrá-la, né? Então eu vou ter que descobrir, né, a força. Então força é massa vezes aceleração. O que foi que eu fiz até agora? Foi encontrar o valor da aceleração. Aí, pessoal, menos 4 da aceleração, vou multiplicar esse menos 4 pela massa do caminhão, que ele havia dito que era de 20 toneladas. Então são 20.000 quilogramas. Ok? Aí eu vou achar a força resultante. Professor, por que eu estou achando uma força negativa? Porque ela é uma força contrária. Só que o exercício lhe pergunta qual é a intensidade. Só quer saber o valor numérico. Ok? Mas fica guardado para vocês, tá? Menos 80.000 newtons. O que é que vai ficar registrado para vocês? Que para ter uma desaceleração, eu tenho que ter uma força contrária ao movimento. Beleza? Então, eu tenho essas questões aqui com vocês, que é do capítulo de leis de Newton, né? Então eu fiz aqui a questão 13, 14, questão 17, tá certo? Mas aí nós estamos agora com a questão, mas o tempo tá passando aí, estamos chegando já aos 40 minutos. Nós temos a questão número 18, para a gente aproveitar ainda esse restinho de tempo aí. Se passar um pouquinho, não tem problema não, tá? Então, a próxima questão, 18.
A questão 18 fornece uma sacola e essa sacola ela tem, repare, 4 alças. Opa! Mas cada alça dessa, repare que ele faz isso aqui, ó. Aqui é uma alça, aqui é outra alça, aqui terceira alça e aqui a quarta alça. Então são 8 pontos de contato direto, né, com a sacola. São 4 alças, mas cada alça tem 2 pontos de fixação. Então são 8 pontos de sustentação. Vamos lá. Suponha que uma dessas sacolas sejam colocados 1.200 kg de entulho e que todos os pontos de fixação, são 8, de cada alça da sacola sofram trações de mesma intensidade. Quando a sacola é erguida, e aí nessas condições a componente vertical da tração, a que cada ponto de fixação das alças é submetida, será em newtons. Minha gente, vejam só. Você vai fazer o seguinte. Vocês viram comigo hoje como é que se desenha força-peso. Então, esta sacola, ela tem massa M e tem uma força vertical para baixo, que é a força-peso. Como é que eu faço? Massa vezes a gravidade. Ele disse que colocou 1.200 quilos de entulho. É a massa. Se eu pegar esses 1.200 e multiplicar pelo valor da gravidade, que vale 10, eu vou achar a força-peso. O peso que eu vou ter para erguer essa sacola. Então, eu vou ter aqui 12.000 newtons. Isso é o mínimo que eu tenho de exercer de força para erguê-la. Tá? Quando eu igualo as forças, como eu estou erguendo, o movimento descrito pela sacola vai ser o movimento uniforme, primeira lei de Newton. Então, quer dizer que essa sacola vai ter um movimento uniforme durante a sua subida. Isso, no mínimo. Para eu erguê-la, eu tenho que exercer uma força contrária ao peso de igual valor. Mas eu não tenho um ponto de fixação, eu tenho 8. Então, cada ponto desse te dá uma força de tração. Tá? Então, eu tenho 8 pontos de fixação, portanto, eu tenho 8 forças. Como é que eu faço a resultante dessas forças que estão todas no mesmo sentido? Somando. Então, se eu tenho 8 pontos de fixação, eu vou somar. E aí eu vou ter 8 vezes T. Mas, para eu respeitar a condição, no mínimo, de movimento uniforme, a soma dessas 8 trações tem que ser igual ao peso. Então, 8 vezes T é igual a 12.000. O T vai ser igual a 12.000 dividido por 8. Isso daqui vai dar 12.000 dividido por 8. Se você dividir 120 por 8, são 15. São 15. 2 zeros, 1.500. Essa é a tração. Ok? Ele lhe pergunta por cada tração. Quem está com o livro, tá? É a resposta de número... de letra, melhor falando, letra D de dado. Ok, pessoal? Turminha, mais uma vez, me desculpe aí a questão da plataforma, mas aí vocês vão poder assistir, né, assistir novamente esse vídeo aí que o Márcio está mandando para vocês. Tá joia? Então, obrigado pela atenção, obrigado por deixar estar aí compartilhando esse seu momento em casa.
para que você possa abdicar um pouquinho do seu tempo aí para assistir aula de física. Tá certo? O mais importante agora, ficar em casa, cuidar da sua saúde e cuidar da saúde dos seus próximos. Beleza? Tá certo? Logo, logo, tudo isso vai passar. Vamos estar juntinhos aí novamente. Aquele abraço. Tchau, tchau.